compartilhar experiências e reflexões, né? A leitura foi tão apropriada, né? Nós somos esses amados que escolhemos um caminho, pelo menos nessa vida, um caminho que possa nos assegurar, né, possibilidades maiores de paz e alegria e felicidade que nós almejamos. E estarmos aqui no dia de hoje, sem dúvida nenhuma, é uma dessas possibilidades que nos asseguramos, né, nem que seja um pouquinho mais, vai fortificar a estrutura que nos facilitará um futuro mais seguro dentro da saúde espiritual, mental, etc. A nossa proposta do dia é muito simples mesmo, não tem nada de novo, que é refletir um pouquinho sobre a parábola de Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Creio que todo mundo já está cansado, já ouviu bastante essa parábola. E, então, como ela é muito conhecida de todos, né, desde quando muitas vezes a gente participava da Igreja Católica, como foi no meu caso, a Igreja Evangélica, então ela está presente no Evangelho de Mateus. Não sei se nos outros evangelhos ela está presente também, mas está em Mateus, no versículo 23, que fala... Então, vou contar a parábola, um pouquinho da parábola, e daí a gente vai trazendo algumas reflexões que nós achamos apropriada, que tem alguma ligação com a parábola, de acordo com o Espiritismo. Então, a parábola fala... O telefone tira um pouquinho a atenção ainda. A parábola fala o seguinte, que Jesus contou a parábola falando que o reino de Deus é comparado, né, a um homem e daí o dono do campo falou, não, deixa, né, continuar até a colheita. Quando chegar a colheita, né, vocês separam e queimam a semente ruim, mas deixa junto por enquanto, até mais tarde. Então, a parábola é mais ou menos assim, onde o dono plantou uma semente boa e junto com ela veio, só que quem que plantou a semente ruim, o joio? Foi o seu inimigo, o inimigo do homem. Então, aqui em primeiro lugar, a gente gostaria de estabelecer o seguinte, o trigo é a semente boa, sem dúvida nenhuma, e vai ser sempre a semente boa. E o joio vai ser sempre a semente ruim. Então, a gente vai interpretar aqui que o trigo é as coisas boas. O trigo é o bem, em toda a sua extensão. O joio é o mal, em toda a sua extensão, das coisas mínimas, que são ruins, até as coisas mais más, poderíamos dizer dessa forma, dos crimes, das maldades, e etc. O trigo, que é o bem, em toda a sua extensão que a gente conhece e desconhece, é de Deus, ou Jesus, né? Poderíamos colocar Jesus, como Jesus é o representante máximo de Deus na Terra, a gente pode referir-se a Jesus como o dono do bem, aquele que plantou a semente do bem. Então, esse é o bem. Tudo que foge ao bem na terra, exterior ou interior, não procede de Deus. Não, Deus não criou o mal, Deus não criou o joio. Quem criou o joio, que é o mal, foi o inimigo, o homem. Nós criamos o mal. Então a gente precisa... Isso é uma lição doutrinária, né? Não é nenhuma interpretação, é uma lição doutrinária. O mal não é fruto, nunca foi plantado, nunca foi criado pela divindade. O mal, além de ser temporário, por que o mal é temporário? Porque é uma criação nossa.
Tudo que é uma criação nossa, ela é temporária. Então, o mal é temporário e é uma consequência da falta do bem ou da prática do mal mesmo. Então, o mal não é nada, não vem de Deus. Por mais que tentamos justificar algum mal, nós temos que sempre manter na mente que o mal, em qualquer instância, do mais simples que seja, até o mais complexo, não procede de Deus. Muitas vezes a gente fala, mas isso tinha que acontecer. O mal, ele não tem que acontecer, né? Ele só acontece porque nós plantamos, são consequências dos nossos atos. Mas não, Deus não criaria um mal para poder surgir uma coisa positiva. Seria como, ou seja, justificar o meio pelo fim. Nós não fazemos uma coisa má para poder obter uma coisa boa. É injustificável, né? Isso. E imagine se Deus vai, ou seja, usar do meio para obter um fim bom. Não faz sentido. Então, toda vez que a gente vê o mal no mundo, em qualquer extensão que seja, ele é fruto e consequência dos nossos atos. Nós o plantamos, de alguma maneira. Então, o joio, ele é uma plantação do inimigo, que são as coisas ruins. Então, ou seja, Deus compara o campo somos nós, a humanidade, os espíritos. Deus plantou em nós, né, as coisas boas, as virtudes. Então, nesse primeiro instante, a gente pode interpretar de várias formas, mas uma das primeiras interpretações o Espiritismo nos informa que somos criados simples e ignorantes, sem conhecer nada. E daí, ou seja, começamos uma evolução trilenária, né, multimilenária, que vem ao longo dos tempos evoluindo até chegar no momento e aqui prosseguindo pelos milhões de anos afora. Então, ou seja, quando fomos criados, Deus não colocou o mal em nós. Deus não colocou junto com o trigo, que seria o bem, lá o joio. Ao longo da nossa evolução, quando nós alcançamos o setor racional, da razão, do nominal, aí começamos, então, a utilização do nosso livre-arbítrio. A utilização do nosso livre-arbítrio, começamos a fazer as nossas escolhas, boas ou más. Daí, então, foi que começou a chegar a semente negativa, a semente má, junto com a semente boa que fora criada junto conosco. Está intrínseca em nós. E daí, ao longo dos períodos evolutivos das nossas múltiplas e múltiplas reencarnações, nós fomos colocando ali dentro de nós a semente ruim do joio e fomos contaminando ainda mais o nosso campo íntimo, até o ponto que muitas vezes, até mesmo nos dias de hoje, com toda a razão, com toda a espiritualidade, nós não sabemos distinguir qual que é qual. Se é joio ou se é trigo. Fala-se que eu não conheço a semente do joio, para falar a verdade, mas diz que é bem parecidinha com a semente do trigo, bem parecida no seu exterior, certo? E com um objetivo. Ou seja, elas são uma coisa exterior. Então, ou seja, no nosso setor evolutivo, nós não prestamos tanta atenção e nos dias de hoje nós falamos, né, e observamos a inversão de valores. Muitas vezes uma coisa ela é ruim, ela é prejudicial e nós enganamos, achamos que é um bem. Ou seja, aquela confusão do agricultor destreinado ou inexperiente ou indiferente que não conhece ali a semente boa da semente ruim. Então, por que nós estudamos a cada dia? Para poder ir diferenciando essas duas sementes e cada dia mais selecionando a semente boa
e também arrancando, colhendo a semente ruim e queimando-a. Então, ou seja, nós estamos no estado evolutivo que estamos, com as problemáticas de inferioridade que temos, foi porque ao longo do período evolutivo nós colecionamos essas sementes ruins que contaminou, que abafou a semente boa do trigo. Porque não há, né, para quem não conhece um pouquinho só de agricultura, se você tem pelo menos um garden, um jardim pequenininho, você sabe que a semente boa, por mais efetiva que ela seja, quando ela está ali, ou seja, abafada, quando ela está crescendo com a semente ruim, com a erva ruim, ela não produz o mesmo. Ela não tem a mesma força do que ela deveria estar, porque ela está, a força da semente boa está sendo, ou seja, ali sugada, está sendo contaminada ali pela força negativa. Por que que o nosso bem, por que que o bem que ainda praticamos, ele não é com a força total, né? Por que que a nossa caridade ela é ainda tão fraquinha muitas vezes? Com a nossa indulgência, a nossa tolerância e todas as outras coisas boas da nossa vida, ela tem uma força muitas vezes muito pequenininha. Conseguimos alcançar uma ou duas pessoas. As pessoas não conseguem sentir ainda a afetividade, a tolerância que os espíritos superiores já obtêm. Porque os espíritos superiores, eles utilizam as suas virtudes, a semente boa, está pura. A semente, ou seja, o bem dos espíritos mais superiores não está abafado e contaminados pelos vícios, né, negativos que nós ainda temos. Daí, ou seja, a força de produção, ela é muito grande. Ela não é mais 1 por 1, 2 por 2. Ela é, como Jesus fala, né, de 10 por 60, de 10 por 100. É aquela produção que dá na sua totalidade, que enquanto a nossa produção ela é pequenininha, porque ela está totalmente contaminada. Totalmente contaminada. E quem deixou o campo ser, ou seja, contaminado? Porque fala na parábola também, e vai interpretar de vários ângulos a parábola. Essa é uma das interpretações das partes da parábola, né? Fala que o trabalhador, os servidores, enquanto os homens dormiam, veio lá o inimigo e colocou a semente ruim, né, lá no meio. Então foi, ou seja, ali foi um inimigo, um inimigo do homem. O primeiro inimigo do homem, ou seja, são, obviamente, nós mesmos, em um sentido simbólico. Nós que deixamos, ou seja, semear a semente ruim lá. Mas por quê que essa semente foi semeada lá? Porque dormimos. Porque, ou seja, foi um momento ou seja, de sono. Esse sono pode ser interpretado de várias formas. Um é a invigilância. Nós temos um momento apropriado do sono para recuperação das nossas forças, certo? Mas há o sono que é aquele fruto da preguiça, fruto da invigilância. Então, trazendo isso para o estado espiritual, há o sono que é aquele fruto da nossa impotencialidade, aquele que nós ainda não alcançamos toda a força necessária para poder fazer a vigilância e a manutenção do nosso campo íntimo. Por essa impotência espiritual, pela falta de evolução, de avanço intelecto-moral, nós então abrimos as brechas para que o inimigo exterior do mal alcance em nós, coloque a semente ruim lá dentro. Esse é um processo natural ainda. É um processo natural de impotencialidade do espírito. Então, ou seja, esse processo natural de evolução, ou seja, dá essas possibilidades do mal crescer em nós. Só que quando existe esse processo natural, quando o trabalhador acorda naturalmente, um processo natural, ele é muito mais vigilante, porque logo ele percebe ali que há uma coisa estranha acontecendo no seu campo.
ops, está acontecendo alguma coisa estranha, isso não era assim. Alguma coisa ruim está aqui, ou seja, atrapalhando, está causando uma dissonância no campo, no nosso campo espiritual, nosso campo íntimo, que fora plantado, que fora colocado naquele momento de sono. Nesse momento de sono aqui, está falando do momento de sono da nossa falta de potência ainda. Então, ele está mais alerta. E aí ele procura meios de achar a raiz, achar onde está e trabalhar as possibilidades de extinguir aquele mal, aquela má semente. Que enquanto, numa outra possibilidade, quando essa semente má for jogada em nós, pela nossa indiferença, pela nossa preguiça, quando a gente está dormindo pela preguiça, que, não, vou pegar aquele sono aqui e deixar tudo acontecer. Daí, ou seja, nós acordamos dessa preguiça e, ou seja, como estamos contaminados, nós não percebemos as diferenças que existem no nosso campo íntimo. E aí, ou seja, as encarnações vai passando e quando menos percebemos, está eivado, está totalmente contaminado o nosso campo espiritual. E daí esse reino que está dentro de nós, que deveria ser um reino mais purificado de harmonia, ele está, então, contaminado pelo mal. E aí surge, né, agora para nós, se formos trazer para os campos de hoje, surge para nós a urgência absoluta de fazer um saneamento do nosso campo. Por que existem as doenças, as dissonâncias espirituais, as angústias? Porque essa é uma contaminação que vivemos. Não há como evitar, ou seja, que a boa semente sofra, né, o abafamento do mal, se não tirar as coisas negativas. Ali, a semente boa, ou seja, aquela planta boa, ela não simplesmente vai sentir bem. Precisa, então, de um saneamento e dos cuidados para que essa semente boa continue a frutificar. E é isso que a gente precisa fazer agora nessa interpretação. Nós alcançamos um momento em que é preciso, é necessário, é a época da colheita, é a época de separar o joio do trigo. Porque lá no finalzinho da parábola, né, quando foi avisado lá para o dono da vinha que o negócio estava tudo contaminado, que já estava crescendo junto, ele falou para crescer junto, para até chegar um momento apropriado para poder retirar. Emmanuel faz uma interpretação dizendo para a gente que essa parte demonstra em um ângulo a misericórdia de Deus para conosco. Porque Deus, sabendo que o campo íntimo dos seus espíritos infantis ainda está contaminado pela má semente, ele não exige de imediato a extinção do mal, das coisas negativas, dos vícios que nós adquirimos, né? Ele dá o tempo, é a tolerância divina. Deus fala, né, através da parábola, né, através de Jesus, que, ou seja, espere, deixe o tempo amadurecer para que então eles ganhem experiência e tempo para erradicar essa semente. Só que chegará o tempo que seremos então sujeitos pela própria dor, pelo próprio abafamento do bem em nós, sentiremos essa necessidade, né, particular de cada um de fazer esse saneamento. Levando-nos a entender aqui, segundo Emmanuel, a misericórdia infinita de Deus, que percebendo que os seus filhos estão em problemas, em necessidade, mas ele não exige, não nos força a fazer essas modificações. Ele nos instrui, ele nos traz
possibilidades constantes de fazer o trabalho, mas não nos sujeita a tal. Essa é uma referência que vai nos levar à reflexão de que precisamos agir também conosco e com o próximo. Nós não temos o direito absoluto de exigir transformações de ninguém. De violentar o livre-arbítrio do próximo, exigir que o próximo haja e cumpra certos mandamentos, certos preceitos. Não. Se Deus, que é o Pai, se Deus, que é a potência absoluta do universo, não exige de ninguém, que dirá de nós? Né? Então, nos leva a tolerar o próximo, né, com suas dificuldades, com as suas ervas, com as suas problemáticas, do jeito que eles quiserem levar a vida deles. A responsabilidade absoluta é conosco, individualmente, e com aqueles, obviamente, que estão sob os nossos cuidados. Mesmo aqueles que estão sob os nossos cuidados, não é da nossa parte exigir nada, mas ensinar através da nossa exemplificação. Então, vamos aprender com a parábola a ser tolerante, a amar o próximo, né, com as suas dificuldades. Porque nós temos o nosso campo individual, mas na Terra inteira é um campo só. E não há como escolhermos, né, assim, qualquer pessoa que a gente escolher na Terra para conviver vai ter as suas problemáticas, porque ainda todos nós estamos com os campos íntimos, com o nosso reino interno contaminado. Então, ou seja, aqui, vamos ter tolerância, vamos ter compaixão, vamos ter indulgência. E para que esse mesmo processo não se repita constantemente no nosso campo, é preciso agir como Jesus nos ensinou. Orai e vigiai. Porque se aquele que cuida do campo íntimo não vigiar, o que acontece? Vem lá o danadinho meter o semente ruim lá dentro. Né? E é isso justamente que acontece muitas vezes. Nós acabamos saneando alguns pedacinhos do nosso campo interno, sentimos até mais ou menos um tanto seguro, e daí, quando dá aquele cochilo, vem lá o mal, o nosso inimigo, e planta lá de novo a desconfiança, a intolerância, né? Os vícios que nós acabamos tendo. E daí a gente fala, nossa, quando a gente menos vê, a gente está falando mal do próximo. Quando a gente menos vê, a gente está sendo irritante, a gente está sendo intolerante, a gente está, ou seja, enraivado, coisas do dia a dia, né, que é fruto natural ou da nossa indiferença, do nosso dormir. Se nós fôssemos mais vigilantes no dia a dia, nós, ou seja, teríamos, né, evitado muito mal que fora colocado pelo nosso inimigo em nós. E esses inimigos, obviamente, que pode ser nós mesmos, de algum modo, mas também o exterior, que são o ser humano encarnado ou os espíritos encarnados. Quem que vem colocar as inspirações negativas em nós? Os espíritos ruins, os espíritos obsessores de qualquer natureza. E eles estão em toda parte. Como é que a gente faz para poder prevenir? Para poder nos fortalecer? Estar no bem, vibrando positivamente, fazendo prece, fazendo bem, fazendo caridade, tolerando, etc. Isso é vigilância. Isso é vigilância. Vigilância que Jesus está falando não é ficar simplesmente com o olho aberto. Nossa, cadê? Onde está? De onde que vem? Vigilância na proposta de Jesus é prática do bem, prática das virtudes. Prática das virtudes fortalece a nossa imunologia espiritual,
que seriam as nossas vibrações psíquicas, trazendo um ralo de luz, trazendo um ralo de proteção positiva, evitando que seja penetrado nessas barreiras, nessas bordas espirituais nossas, as mentes perversas, as mentes doentias, as energias negativas. Isso chama vigilância. Vigilância não é ser guarda, né, só do próximo. Ah, vou vigiar o que o outro está fazendo. Jesus está falando para ser vigilante, mas é vigilante no sentido do trabalho, da eficiência do trabalho que a gente faz. Isso, então, é ser vigilante na proposta de Jesus. E, então, a gente evita que essas mentes negativas venham lá sugerir o Adriano, olha, realmente essa aí, olha o jeito que ela anda, vê a proposta do outro. A gente, então, começa a fiscalizar, né, o próximo, porque fora sugerido por essas mentes negativas de lá, que aproveitou em nós, que já tem um campo contaminado na nossa intimidade, é fácil dessas mentes achar uma brecha ali, porque, de algum modo, é o momento da dormir. Como Joana de Anjos fala muitas vezes, nós estamos dormindo espiritualmente. Quando a gente está dormindo espiritualmente pelo processo que não é natural, que é um processo da preguiça, é obviamente que vai achar brechas constantemente ali os espíritos, que é chamado pelo espiritismo de obsessão, que são as obsessões simples, a de fascinação e subjugação. Então os espíritos começam a jogar as sementinhas ruins ali, a gente começa a aceitar, depois vem a fascinação. A fascinação é justamente nesse processo que a pessoa, apesar de estar fazendo o mal, apesar de estar sendo ruim em vários pontos, cometendo erros negativos, ela não percebe. É aquele momento onde o dono do campo, né, ali, ele não percebe diferença nenhuma entre, ou quase nenhuma, entre o joio e o trigo. E muitas vezes ele jura de pé junto que o joio é o trigo. Fala, não, isso aqui é a semente boa. A gente percebe, muitas vezes conosco mesmo, e com as pessoas que estão fascinadas nesse processo de obsessão, que elas juram que o que elas estão fazendo é bom. E a gente percebe, a pessoa de fora percebe claramente que não é bom. E não adianta Cristo que convença a pessoa que ela está fazendo uma coisa ruim. Ela inverteu ali o valor. Em vez dela, ou seja, ela escolheu o trigo, né, o joio, para poder, ou seja, ser a semente boa, que enquanto ela está dispensando ali a semente boa, que é a real, é a inversão de valores que acontece conosco e com o próximo em algum grau. Né? Todos nós temos um grau. Mas quando a pessoa está nesse processo de fascinação, ela está num processo profundo de inversão de valores das coisas e praticando o mal, achando que é o bem. Quantas pessoas fazem isso no dia de hoje? E a subjugação completa, onde o campo da pessoa fora totalmente abafado, onde ali, ou seja, é a semente má que domina por uma sugestão exterior que a pessoa foi aceitando. Ela foi o inimigo, ou seja, passou a dominar o campo da pessoa, onde a pessoa foi aceitando bem. Mete a semente ruim aí, mete a semente ruim aí. Então, todos nós somos passíveis desses processos. Principalmente processos simples, todos nós passamos. Que é esse de aceitar sugestões negativas. Né? Do mais simples ao mais complicado. Mas as mais simples a gente acha constantemente. Então, ou seja, esse é um processo que a gente precisa treinar. E, ou seja, o processo de prevenção para que não possamos chegar num processo de fascinação ou de subjugação, onde as mentes exterior, onde o nosso inimigo não contamine, ou seja, duramente o nosso campo íntimo acaba nos dominando. E ninguém, eu penso, né, que nós não seríamos, ou seja, prepotentes o suficiente falarmos que estamos livres desse processo, até mesmo do mais complicado, porque ainda somos pessoas em evolução, com processos kármicos, com um passado muito complicado. E por hora não dá para a gente baixar a nossa guarda.
É preciso, então, ou seja, estarmos atentos. Estar atento é trabalhar constantemente. Então, ou seja, e não são só, obviamente, os espíritos encarnados que são esse inimigo exterior que joga essa semente, nesse processo de interpretação primeira. Há as pessoas à nossa volta, né? Que, ou seja, pela nossa invigilância, a gente vai aceitando. É aquela pessoa que começa a falar mal do próximo, a gente deixa, a gente vai aceitando. Aquela pessoa que começa a ser pessimista e etc. São essas coisas negativas, corriqueiras que acontecem na nossa vida e que acabam contaminando a gente no dia a dia. Mas há a vertente daqui para lá. Nós não estamos precisando somente ser vigilantes em aceitar de lá para cá, né, do exterior para o interior nosso, a semente ruim. Mas nós deveremos muito mais até prestar atenção o que estamos semeando no campo do vizinho. O que eu quero colocar lá dentro da intimidade das pessoas que convivem, vivem comigo, compartilham conosco na vida diária? Quantas sementes negativas nós colocamos na intimidade do próximo? Porque ele está naquele processo de dormir. Qual que é o nosso trabalho de aprendiz do Evangelho? É acordar a pessoa. O que é acordar a pessoa? Fazer, ou seja, com que ela observe o seu campo íntimo e reconheça o trigo, reconheça as coisas boas que há nela e que há no mundo. Então, quando a pessoa está no processo de dormência espiritual, a gente fala para ela, olha, presta atenção, o mundo não é assim como você está pensando. O mundo não está no caos que ela está pensando, tem um dirigente espiritual que é Jesus. Olha, não presta atenção. Não precisa ficar assim, falando mal das pessoas. Não precisa, assim, estar sendo tão negativa. Precisamos observar que nós temos um futuro espiritual, que somos criaturas imortais, que vamos passar por isso, que todos nós, irmãos e irmãs, e etc. Então, a gente vai acordando a pessoa por essa realidade que é real. Nós não vamos estar lá falando a pessoa, aí as coisas estão ruins. Não vai demorar muito e todo mundo na Terra vai estar contaminado pelo vírus do Covid. E você vai ver, o número de mortes vai continuar. Não é assim? Cada dia, e vai, então a gente começa a meter a semente ruim lá no campo daquela pessoa que está invigilante. Porque se for uma pessoa vigilante, ela fala, olha, desculpa, Adriano, mas eu penso o contrário. Eu penso que daqui uns dias a gente vai conseguir, com o nosso esforço, com a nossa vigilância, com as nossas preces e tudo, vencer esse processo que agora nos desafia. Né? Essa é a gente que está vigilante, mas quantos desses a gente acha no dia a dia? Poucos. Então, nós temos que observar que muitas vezes nós somos obsessores. Obsessores. Porque o obsessor, gente, não é aquele, como a gente está falando, existe três, no mínimo três, que pelo menos aqui Kardec nos traz, e Manuel Fernando de Miranda nos traz, três categorias. Simples, fascinação e subjugação. Obsessão significa influenciar. Influenciar, certo? Se nós influenciamos, estamos obsidiando, certo? Então, se nós influenciamos alguém a praticar alguma coisa negativa, significa que nós estamos obsidiando essa pessoa em algum grau. Isso também vale para os espíritos. Aquilo que eu faço, aquilo que eu contamino o próximo, se eu contaminar o próximo com palavras negativas, etc., para ela fazer ou pensar alguma coisa ruim, eu estou obsidiando essa pessoa, que é o ato de influenciar. Obsessão tem, ou seja, uma conotação negativa. Conotação negativa, a palavra. Mas, obviamente, que, ou seja, quando a gente fala das coisas positivas, a gente usa a palavra influenciar as pessoas para o bem. Mas obsessão, ela pode também ser coisa boa. Até Joana de Anjos fala isso. Eu posso obsidiar a pessoa a fazer coisas boas. Significa, eu posso influenciar as pessoas a fazer coisas positivas. Coisas diferentes
virtudes. Então, ou seja, nós, né, achamos que o obsessor está no mundo espiritual e etc, coisa e tal, que enquanto muitas vezes nós somos os obsessores do próximo para as coisas ruins. Observamos o nosso comportamento, aquilo que nós colocamos no campo do próximo, para que nós também possamos ser protegidos no nosso campo íntimo. Estão entendendo até aqui? Deixa eu só ver meu tempo aqui, porque o tempo passa rápido, só tem mais 15 minutos, nem comecei a parábola ainda. Vai ser para a próxima para a gente terminar. Então, ou seja, nesse processo de plantação, a gente vai, ou seja, ganhando experiências. Então, ou seja, qual é que chega o momento de separar? Porque o que acontece no processo evolutivo, que no nosso, né, lá no nosso primitivismo anterior, antropológico, nós, pela nossa ignorância natural, nós sabíamos que estava fazendo bem, que estava fazendo mal ainda, assim, com muita diferença, porque nós éramos criaturas inexperientes. Só que Deus, né, como fala lá no Livro dos Espíritos, questão acho que 621, acho, que lá as leis de Deus estão no Espírito, estão intrinsecamente colocadas no Espírito, e naturalmente ele vai desenvolvendo a diferenciar o mal do bem. No momento que a criatura vai diferenciando isso, vai chegando o momento da colheita, vai chegando o momento de separar uma coisa da outra. Então, ou seja, aqui não é para a gente ficar esperando aí mais algumas encarnações para fazer a colheita. Será que está no momento de separar? Será que está no momento de queimar a semente ruim? Qual que é esse momento? É o momento que a gente descobre e tem consciência do que aquela semente é ruim. Esse é o momento, porque se a gente descobriu ela lá, se a gente tem consciência disso, é porque, ou seja, ela já cresceu, ela já contaminou o nosso campo. E daí esse é o momento. E o momento, assim, que eu poderia dizer, ápice para a humanidade, é o momento que ele conhece, ou que a pessoa conhece o Evangelho de Jesus. Historicamente falando, que não é para todos, mas dentro da história da Terra, é o momento que Jesus encarnou na Terra. É onde Jesus trouxe o Evangelho, os ensinos de Deus. Porque aí, ou seja, o indivíduo da Terra teve a oportunidade de ter todas as instruções de reconhecer, detectar com absoluta certeza de que aquela semente que está no seu campo não é boa, que lhe faz mal, que é contrária ao bem. No momento que Jesus esteve na Terra com todas as suas ensinanças, nós tivemos então o guia absoluto para poder detectar e fazer então o saneamento. Só que, obviamente, as criaturas ao longo da evolução, alguns teve os contatos mais imediatos ou não. Mas o momento que nós ganhamos consciência desse evangelho do bem, é o momento. Não precisamos esperar mais nem um segundo. E daí, ou seja, obviamente que como esse campo íntimo está muito contaminado, não vai ser do dia para a noite, certo? Como a gente observa nos fatos da vida diária. Só que se a gente pega o Evangelho de Jesus com todas as suas instruções e ainda muito mais o Espiritismo, com uma abrangência maior da interpretação do Evangelho de Jesus, com a reencarnação, comunicações com os espíritos, imortalidade da alma e assim por diante, a gente vai achar um guia com todas as instruções para poder combater, que muitas vezes não dá para a gente arrancar de imediato, porque a gente está contaminado ali, não há uma violência conosco mesmo, causaria traumas, né, muitas vezes inimagináveis. Só que daí existe um processo de combate, combater já aquilo que está existente em nós, fazer o processo, né, de saneamento e também de prevenção para que não aconteça uma recontaminação. Há vários trabalhos a ser feitos conosco. Vários trabalhos a ser feitos conosco. Então, ou seja, aquele combate.
vem as coisas na cabeça, no nosso sentimento, emoções contraditórias, pensamentos ruins, aquela vontade de falar mal do próximo, aquela vontade de ser negativo, a gente vai, aquele combate, né? Aquele esforço diário que a gente vai fazendo. Muitas vezes nos pegamos já no meio da conversa negativa, né? Já no meio daquele telefonema negativo, falando mal de um outro, a gente fala, puxa, a gente dá por conta. Daí a gente modifica o tom da conversa, o direcionamento do pensamento, e daí a gente começa, faz uma prece para poder modificar as emoções, etc. Esse é o combate daquilo que já está já dentro de nós. É o combate que a gente vive na vida diária, que já nos toma uma força muito grande, certo? Daí, combatendo, a gente vai saneando, purificando. Só que não é só isso. A gente vai, então, tendo a vigilância para poder não chegar mais coisa ruim. Para poder, se aquele campozinho íntimo nosso já está um pouquinho mais puro, mais tranquilo, vamos manter vigilância nele, né? Porque daí, quando a gente não manter essa vigilância nele, quando a gente menos esperar, vai vir uma coisa de fora ali e meter ali uma semente ruim de novo. O que acontece muitas vezes. Quantos de nós, muitas vezes, achamos que já estamos já até um pouquinho mais avançado em certas partes? Ah, estou mais tranquilo, já há tanto tempo que eu não falo mal do vizinho, 3 dias. E etc. De repente, quando a gente menos espera, a gente está de volta naquele mesmo processo. Eu falo, meu Deus, eu pensei que eu já tinha vencido essa parte, mas já surgiu de novo, né? Pode ser aquilo que aquela ervazinha deu uma descasca ali, né? Ela modificou a aparência e a gente não reconheceu, ou foi um processo de obsessão que a gente recebeu do encarnado ou do desencarnado. Então, obviamente que não há uma coisa, principalmente no estado evolutivo que a gente está, não há uma coisa preto no branco, de onde que vem. Mas se é uma coisa ruim, se é uma semente ruim que está dentro de nós, não importa se foi o obsessor que meteu ali dentro ou se foi a gente mesmo. O importante é erradicar, o importante é trabalhar. Porque muitas vezes a gente fica preocupado se foi o obsessor, querendo saber se foi o obsessor. Se sua, porque você deixou o danado meter a coisa ali dentro. Uma pessoa no centro que estava precisando de ajuda, ela estava com um processo de negativo passando e tal, então ela achava que era um macumba que tinha feito para ela. Foi a macumba e tal, e a gente explicou, mas ela continuou tão insistente de que era a macumba que tiveram fazendo para ela, falou, ó, a gente pode, existe, entre aspas, aqui a macumba, ou seja, que é a obsessão do próximo, né, espiritualmente falando e tal, que pode ter influenciado você a estar no processo que esteja. Mas vou te falar, se foi a macumba, e se você quer saber quem fez essa macumba para você, a gente pode até estudar o caso. Mas eu vou te falar, não vai melhorar o seu caso, porque vai aumentar ainda a sua responsabilidade. Porque se foi alguém que fez, né, que aproveitou da sua fragilidade para poder te fazer coisa ruim, você vai ter mais uma responsabilidade ainda, que é de perdoar a pessoa que fez isso para você. Você está preparado a perdoar a pessoa que fez o mal para você? Não estou. Então, você quer saber quem fez o mal para você? Porque você não vai, ou seja, conscientemente falando e tal, já com as instruções que você tem, você não vai vingar dela. Vai ser um peso a mais para você se você não está preparado a perdoar essa pessoa. E uma outra coisa vai acrescentar: a responsabilidade sua de ter abrido as brechas, de ter sido invigilante. Então, você quer saber quem fez o mal para você? Não. Talvez, em algum processo, a gente precisamos saber se estamos fortes suficientes para enfrentar o nosso adversário, como nos ensina o Evangelho. Mas, por hora, vamos começar a erradicar o mal, a trabalhar aquilo que está em nós nos atrapalhando. Depois, ele vai dando passos mais avançados. Então, ou seja, reconhecendo isso em nós, o nosso passo de saneamento. E, ou seja, e com bom ânimo.
Jesus. Por isso que Jesus, ou seja, estimula-nos a constantemente. Jesus tem a paciência que tem conosco. Se nós vemos a humanidade do jeito que está, não perdemos as nossas esperanças. Celebramos um momento de consciência daquilo que nós estamos vivenciando. Por acaso, ontem eu estava olhando na internet, lá, quase não olho nada no YouTube, mas achei lá, por acaso, lá uma palestra, uma pregação de uma pastora evangélica, muito interessante. Ela estava falando da última ceia de Jesus, onde Jesus reuniu os discípulos para cear a ceia pascual. E naquela ceia pascual, o que é a ceia pascual? Uma celebração. É uma celebração da ceia, ou seja, não é, ou seja, é uma festa comum, uma festa especial, uma celebração especial. E a ceia pascual, ela foi feita algumas horas antes da crucificação de Jesus. E Jesus tinha certeza absoluta que ele ia ser crucificado, humilhado, cuspido e etc., né? Algumas horas depois daquela celebração. Tinha à mesa Judas, que iria traí-lo, né? E qual que é a atitude de Jesus poucas horas antes do seu maior sofrimento na terra? Celebrar. Coragem, fortaleza de ânimo. Jesus não estava aborrecido, não estava perturbado por aquilo que iria acontecer com ele daqui mais 5 horas. Jesus estava exacerbado, ansioso para chegar do que iria ser a sua crucificação. Ele aproveitou daquele momento para celebrar ali a reunião com os discípulos dele, mesmo tendo um traidor na mesma festa com ele. Ele agiu ali conforme o momento que precisava ser agido. Quantos de nós caímos na depressão por uma possibilidade, ou seja, do aumento disso, do aumento daquilo do outro, do mal, da corrupção e etc., que talvez nem aconteça. E nós perdemos a nossa paz, nós andamos numa ansiedade do mal que nem possivelmente possa acontecer, né? Em vez de celebrarmos a oportunidade que Deus nos dá no momento com bom ânimo, com alegria, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das perspectivas, esse é o ensinamento que Jesus nos encoraja. E eu peguei isso ou seja, entre outras coisas que eu peguei da pregação dessa pastora. Então, nos dias de hoje, é conveniente para a gente, mesmo diante ou seja, do campo eivado, das sementes que estão por aí no mundo, nós sabemos que o campo do próximo, a gente observa, né? Dá para perceber, obviamente, que o campo do próximo está muito mais contaminado do que o nosso. Quantos criminosos, quantos corruptos, malvados tem por aí? Isso dá para a gente perceber. No entanto, a gente não vai cair no desespero. A gente não vai cair na depressão por causa disso. A gente vai celebrar o momento nosso e vai tentar, vai esforçar, ser um ajudante para poder acordar essas pessoas a descobrir em si mesmo a semente maravilhosa que está dentro de si, que todos nós carregamos. Nós vamos tentar, a cada dia mais, observar e observar. Falar, não, presta atenção, talvez essa pessoa tem isso, tem aquilo outro de bom. Então, esse é o nosso trabalho, né? E Jesus, nesse processo da última ceia pascual, ele traz para a gente, segundo a pastora, e eu concordo com ela. Ali, ele tinha o traidor na sua mesa. E Jesus falou, olha, está aqui entre mim um traidor. Deu a oportunidade para aquele camarada de falar, né, sentir o chamamento, falar, estou aqui, sou eu. Mas ele foi chamado, foi dada a oportunidade e ele não pegou, né? Antes do ato, fora chamado à responsabilidade. Mais tarde, ou seja, mesmo Pedro,
né? Mesmo Pedro, né, traiu Jesus por três vezes consecutivas, ali dando, ou seja, margem ao inimigo, né, exterior. Então, todos nós estamos, de algum modo, mesmo muitas vezes os espíritos superiores que encarnam na Terra têm as suas vulnerabilidades. Não adianta a gente falar que a gente está perfeito. No entanto, um outro ponto que a pastora trazendo dela para vocês, é que mesmo com todas essas possibilidades inferiores que nós temos, nós estamos procurando estar com Jesus, né? Jesus fala, vocês são os que dormem, vocês são os que me traem, vocês são que bagunçam o coreto. Mas vocês procuram estar comigo nos momentos que vocês podem, né? Então, ou seja, eu quero vocês comigo. Nós estamos com essas possibilidades negativas, temos as nossas depressões, saímos aqui da casa espírita, ali na esquina já xingamos o próximo, né? Isso é uma coisa natural nossa, não adianta negar, porque a gente vê isso diariamente, né? Não tem como negar isso tudo que acontece conosco. Mas esse é um processo que nós estamos passando. E se tivermos coragem suficiente para poder assumir essas coisas ainda em nós e observar, botar força para poder, ou seja, fazer o que o grão bom seja, nós venceremos. Mas não adianta a gente ficar no fascismo exterior. É preciso ter coragem. É preciso, então, dar possibilidade para a semente boa crescer. Então, trazendo alguns pontos finais para a gente aqui. O bem é sempre de Deus. Temos que ter a nossa vigilância para que o mal do próximo não contamine o nosso íntimo. Temos que ser vigilantes para que o nosso mal não contamine o próximo. Temos que fazer o trabalho de erradicação do mal que já existe em nós. Temos que a cada dia aumentar ainda mais a produção do bem em nós, né? Então, outro ponto. E temos que ter tolerância, temos que ter paciência conosco e com o próximo. São os pontos principais dessa parábola. E saber que, acima de tudo, a misericórdia de Deus está do nosso lado, está do lado da humanidade. Que a humanidade terá o tempo suficiente para poder evoluir, seja aqui na Terra ou seja em outro planeta. Todos nós teremos o nosso tempo. Não adianta nós ficarmos com as nossas ansiedades descabidas. Vivemos esse momento, celebramos esse momento de hoje, aqui, nesse minuto, na nossa oração, na nossa prece, nas nossas reflexões. E o dia de amanhã, um minuto daqui a pouco, pertence à divindade. E daí, se a gente fizer isso, sem dúvida nenhuma que a gente vai ter um melhor tempo na Terra. O nosso tempo já acabou. A gente termina a parábola na próxima vez.